Hoje eu quero mostrar aqui para vocês como eu gostaria de ver a seleção brasileira jogar na Copa do Mundo. Então é um vídeo focado na Copa do Mundo já. Eu sei que a gente está em data FIFA neste momento, vão ter jogos aí contra a França e Croácia, mas eu vou fazer vídeo sobre isso mais perto dos jogos, beleza? Neste vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como eu idealizo essa seleção brasileira basicamente, né? Mas eu não vou tirar nada da minha cabeça, não vou inventar nem o nome de convocação, nem formação aqui, beleza? Eu vou tirar como base as convocações do Ancelotti, alguns times que ele colocou em campo, e vou pegar os 11 que eu acho que seriam os melhores, e formações também que o Ancelotti já usou ao longo da sua carreira como treinador também. Na verdade eu vou usar só uma formação, né, que é como eu quero ver, que eu quero que o Brasil jogue, e vou colocar ela aqui para vocês e destrinchar ela pouco a pouco aí para vocês entenderem como eu gostaria de ver o Brasil jogando na Copa do Mundo, beleza? E aí, mais pra frente, ou hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, eu vou fazer um vídeo também falando sobre a seleção que vai a campo contra a França e contra a Croácia, fechou? Então, para isso, antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, é o canal Aveste14, eu sou Gustavo Rezende aqui, apresentador. Quero pedir também para você seguir a gente nas redes sociais, porque vai sair conteúdo lá também sobre esse vídeo, sobre os jogos da seleção brasileira nessa data FIFA também. Então acompanha a gente aí, segue a gente para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo, beleza? E aí, começando o vídeo de fato, eu quero começar aqui destrinchando essa formação que eu imaginei com vocês. Vou passar aqui os 11 ideais e a formação para vocês terem uma ideia de como eu imaginei essa seleção brasileira, ou como eu imagino de fato, né, essa seleção brasileira do Ancelotti. De novo, é como eu gostaria de ver, tá bom? O Ancelotti não usou essa formação em nenhum momento, mas ele já usou no Real Madrid 22-23, então eu tô usando como base o Real Madrid da temporada 22-23 nesse vídeo, e meio que espelhando a seleção brasileira nele. Então o Ancelotti não chegou a usar de fato essa formação na seleção brasileira, mas eu acredito que seria uma formação bem interessante para usar, porque a seleção tem jogadores similares assim, que fazem funções bem parecidas, e que o Ancelotti poderia explorar bem até o seu melhor jogador, que é o Vini Júnior, que foi a melhor temporada do Vini nas mãos do Ancelotti, e acredito que assim ele poderia potenciar o Vini na Copa, muito provavelmente, beleza? Então, começando aqui, passando os 11 para vocês, beleza? Vai pintar aqui do ladinho para vocês acompanharem aí, para vocês verem certinho os 11 da seleção brasileira que eu imagino para a Copa. Fechou? Vamos lá. Então começa com Alisson no gol, na lateral direita, Militão, Marquinhos e Gabriel Magalhães na defesa e Douglas Santos na lateral esquerda. E aí o volante seria o Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá um pouco à frente do Casemiro, o Rafinha sendo um meia mesmo, e uma dupla de ataque com Vinícius Júnior e Estevão. Então esses são os 11 titulares que eu imagino para a seleção brasileira, numa formação num 4-1-2-1-2. Beleza? Essa é a formação que eu gostaria de ver a seleção brasileira jogar, que é uma formação que o Ancelotti usou no Real Madrid da temporada 22-23, que foi campeão da Champions e tudo mais. É uma formação que vai usar bastante contra-ataque e explorar as velocidades dos jogadores, beleza? Eu trouxe também uma outra alternativa aqui com laterais um pouco mais avançados e com outro jogador no ataque. Na verdade eu mudei dois jogadores, eu mudei um lateral e um atacante, que é uma outra alternativa também que o Ancelotti pode pensar aí, né? Caso ele esteja vendo esse vídeo aqui e queira pegar algumas dicas, fechou? Vamos lá, então o Alisson no gol ainda, e aí vem a primeira mudança, o Wesley na lateral direita, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães eu coloquei aqui, mas pode ser o Militão também, o Douglas Santos na lateral esquerda ainda, ou pode ser também o Caio Henrique ou algum outro lateral mais ofensivo, caso o Ancelotti chame também. E aí no meio não muda, Casemiro, Guimarães, Paquetá e Rafinha, e na frente o Vinícius Júnior junto com o João Pedro, né? Que aí depois eu vou passar também para vocês o que eu imagino de diferente para essa formação com esses jogadores, beleza? E aí a gente começa a entrar de fato em como eu imagino que a seleção brasileira vai jogar e as alternativas que pode apresentar essa formação para o Carlo Ancelotti e essa formação para a seleção brasileira, fechou? Eu quero começar aqui pela parte da defesa, então fechou? Vamos falar sobre a parte da marcação em relação a como essa seleção vai se comportar na defesa,
tá bom? Eu tô olhando pra baixo aqui, porque eu tô pegando a formação pra passar tudo certinho pra vocês também, tá bom? Vamos lá. Começando então, como a seleção brasileira vai se comportar quando estiver pressionando o time lá na frente, né? Então, o que essa formação pode trazer de interessante, principalmente para o Vinícius Júnior, para a dupla de ataque até, né? Para o Vini, para o Estevão, ou para o Vini, para o João Pedro, que foram as duas alternativas que eu passei aqui para vocês, né? Já que o Rodrigo está machucado. Na minha formação titular ideal seria Vini e Rodrigo, que foi a dupla de ataque até nessa Champions League que eu baseei aqui a formação, beleza? Mas o interessante dessa formação é que os atacantes, né, o Vini, quando ele joga num 4-3-3, quando ele joga de ponta mesmo, ele sempre vai ter que cobrir o lateral, né? Ele vai ter que marcar o lateral, então volta mais. Ele tem muita dificuldade nisso também, a gente vê bastante isso na seleção brasileira. Nesta formação, como eu estou mostrando aqui para vocês agora, o Vini, ele vai pra frente, né? Essa setinha pra frente é pra mostrar que o Vini e o Estevão, eles vão marcar os zagueiros. Então eles vão pressionar os zagueiros, entendeu? Então o Vini, ele vai ter um pouco mais de... não vai precisar se deslocar tanto pra lateral ou voltar tanto assim pra marcar. A pressão dele vai ser nos defensores, então isso pode ajudar bastante, né? E como é que a seleção brasileira vai se defender nas laterais? Isso é na próxima imagem que eu mostro pra vocês. Quem vai fechar nos laterais são os meias, né, os dois meias centrais ali que a gente tem. Então quando o jogo estiver muito ali do lado esquerdo, aí o meia pelo lado esquerdo ele vai fechar ali para ajudar a dobrar na lateral. Ou quando o jogo estiver muito na direita, o meia pela direita ele vai fechar ali para dobrar na lateral, seja na frente ou seja atrás, entendeu? Que aí a formação, a seleção ela vai pressionar desse jeito. Então vai continuar pressionando nessa forma de losango, basicamente, com esses três jogadores um pouco mais atrás, né? Tem os quatro defensores, esses três jogadores um pouco mais atrás ali na linha de meio campo, que é o Casemiro e os dois meias. E esses dois meias são os que vão fechar nas laterais, quando precisar dobrar na lateral, né? E aí você tem o Rafinha um pouco mais à frente e os dois pontas ali pressionando mesmo os dois defensores. Que aí é como o Brasil vai pressionar algum time para tentar roubar a bola ali na frente no campo de ataque para conseguir um contra-ataque, ou já conseguiu pegar a bola ali na defesa para partir para o ataque. Beleza? Partindo então para a gente ver como a seleção brasileira jogaria num jogo mais recuado. Quando a seleção precisar se defender mais, estiver buscando aí os contra-ataques, que é uma formação que explora bem os contra-ataques, né? Foi o que o Real Madrid fez naquela Champions, e é o que eu acredito que a seleção brasileira tinha que fazer. Eu não acho que a seleção brasileira tem que ficar jogando com posse de bola, toca pra lá, toca pra cá, que nem a Espanha joga mais ou menos. Eu imagino a seleção brasileira jogando em velocidade. A gente tem jogadores muito rápidos, né? O Rafinha, o Estevão, o Vini. Então o Brasil tem que saber explorar a característica dos principais jogadores. E a principal característica deles é a velocidade. Então eu acho que essa formação ela potencializa isso. Isso pode entregar muito para a seleção brasileira, fechou? Como o Brasil jogaria recuado. Então, como tá aí na imagem que vocês podem ver, a seleção brasileira joga com os dois atacantes, eles vão recuar mais, né? Porque o time vai estar recuado. Um dos meias, o Rafinha, ele vai cair para a direita ou para a esquerda. Eu coloquei aqui a setinha para a direita, mas ele pode cair para a esquerda também. Talvez eu até coloque a setinha para a esquerda ali na edição e aí ele pode cair para os dois lados, né? Para um dos dois lados. Mas eu coloquei aqui para a direita porque aí o outro meia vai cair para a esquerda. E aí o meia que está na direita vai fechar no meio, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Então vem os dois atacantes, o meia que está pela esquerda vai cair para a esquerda, o Rafinha que está centralizado ali de meia vai cair para a direita e o meia da direita vai fechar junto com o volante, para ficar nessa formação aí que eu vou mostrar para vocês agora também. Ela já formada, né? Depois das setinhas que os jogadores se movimentaram, vai ficar esse 4-4-2 em linha, vai ficar um time compacto, que vai buscar roubar a bola para acionar novamente os jogadores em velocidade. O Brasil não vai apostar em lançamentos porque não tem um 9 ali para prender a bola e usar os pontas. Então vai tocar e buscar a velocidade dos seus jogadores. Aí o Vini pode cair pela direita e o Rafinha ir pro meio, entende, pro ataque. Pode se alternar bastante isso, né? Uma coisa que o time do Ancelotti fazia muito. Às vezes o Vini estava caindo na direita, às vezes o Rodrigo estava caindo na esquerda, o Bellingham ia para frente. Aqui vai ser isso, vai ser Rafinha, Estevão e Vini alternando bastante essas posições para explorarem de fato, né, confundir os defensores e explorar a velocidade deles, essa partida em velocidade dos atacantes da seleção brasileira, fechou? Partindo agora para como eu imagino a seleção brasileira jogando com a bola no pé.
que o Brasil vai fazer quando ele tiver a bola no pé, quando precisar atacar, quando for começar as jogadas. Como é que eu imagino essa seleção brasileira? Fechou? Começando pela saída de bola. Como eu imagino a seleção brasileira saindo de bola? É muito parecido com aquele Real Madrid mesmo, beleza? Porque o Ancelotti treinou aquele Real Madrid e eu acho que se ele aplicasse aquilo nessa seleção brasileira, teria o potencial de dar até mais certo do que deu no Real Madrid. O Real Madrid sofria muito, mas a seleção brasileira eu acho que pode entregar um jogo bem interessante. Isso pode favorecer muito a seleção brasileira. Jogando na saída de bola, na imagem que está mostrando para vocês, a seleção brasileira jogaria aí numa espécie de 4-3-1-2. Né? O Vini, o Estevão e o Rafinha ficariam um pouco mais à frente, como vocês estão vendo aí na imagem, um pouco mais à frente, e os dois meias voltariam um pouco mais para encostar nos zagueiros para dar a opção de passe, para o Brasil conseguir sair jogando, tocar a bola, achar espaço para acionar os três atacantes ali em velocidade. E aí pode ser uma jogada ali no meio campo que abre o Vini, abre pela esquerda e o Rafinha entra, né, como esse elemento de surpresa, como o Bellingham fazia muito isso no Real Madrid. E aí você explora o Vini em velocidade para tentar achar o Rafinha ou o Estevão na área, ou vice-versa, o Rafinha cai para o Vini ficar mais centralizado, né, como o Vini vem jogando centralizado na seleção brasileira. Aí o Rafinha faz isso, o Rafinha vem jogando pela esquerda no Real Madrid e foi aí candidato ao melhor do mundo, né? Não ficou entre os 3 na temporada passada, mas deveria, e vem sendo o principal nome do Barcelona nessa temporada também, jogando pela esquerda. Então, isso seria bem interessante aí da gente ver a seleção brasileira fazendo. Então, os dois meias voltam para tocar a bola, tentar achar espaços para acionar os seus atacantes em velocidade. E aí ficaria mais ou menos nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, né? Os dois meias voltaram, encostaram os defensores para o Brasil ter jogadores próximos para fazer triangulação, conseguir achar espaço e aí acionar os 3 jogadores ali na frente, que são os 3 jogadores que podem mudar o jogo para a seleção brasileira de fato, beleza? Pensando agora na seleção brasileira quando ela tiver a posse no ataque, jogar com um time mais recuado, um time que jogue se defendendo mais, que provavelmente até é o que vai acontecer. Beleza? O Brasil vai enfrentar seleções que vão se defender mais do que se expor contra a seleção brasileira. Então, isso aqui eu trouxe algumas variações, né? Não tão simples que nem os outros, algumas variações até de como o Ancelotti pode explorar os seus jogadores de fato. Quando o Brasil tiver com posse de bola, estiver dominando o jogo e tentando achar espaços. Beleza? Naquele Real Madrid que eu falei pra vocês, o Ancelotti, ele fazia o quê? Ele colocava o Vini ali e o Rodrigo no ataque, né? Recuava um pouco os meias centrais, de novo, que era o Valverde e o Camavinga, e jogava os laterais para frente, para jogar praticamente como pontas. Eu trouxe essa alternativa aqui também, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, então tá os dois atacantes aí, os dois laterais avançando para ser pontas e os dois meias voltando. E aí você teria né? Os dois zagueiros, os 3 meias ali na frente, que vão ser esses caras que vão estar rodando o jogo, e os 2 atacantes bem avançados ali, os 2 laterais bem avançados, fazendo um quarteto ali com os 2 atacantes. E aí a seleção brasileira ia tocando a bola ali para tentar achar espaços, né? Então essa é uma variação, você trazer os 2 meias e soltar os laterais. E essa formação seria bom com quem? Com o Wesley de lateral. Eu acho que se você tem um Wesley de lateral, que é um cara que avança muito e ataca bem, aí vale a pena você soltar o Wesley e descer o meia, descer o Bruno Guimarães, solta o Wesley, e aí você pode também ter na lateral esquerda um Caio Henrique ou algum outro lateral mais ofensivo, que realmente esquerdo, que agora não tá vendo na minha cabeça, né? O Arana acho que não foi testado pelo Ancelotti, então eu não sei se ele seria usado nesse jogo de fato, tá bom? Mas aí pode até ser o Douglas Santos, que até sobe bem, né? E aí ele mesmo vai, como até eu deixei na formação, e aí sobe o Wesley, o Caio e o Douglas Santos para jogarem praticamente como pontas, o Vini e o Estevão encolhe um pouco mais ali na área, e aí o Rafinha fica flutuando ali no meio como esse elemento surpresa. O Vini saindo, ele entra, o Vini caindo para a esquerda, o Douglas Santos vindo central e vindo um pouco mais para o meio buscar o jogo, e o Rafinha entrando. São alternativas que podem acontecer, que essa seleção e essa tática, né, vai favorecer e vai fornecer para a seleção brasileira também. Outra alternativa que eu pensei aqui também, os 2 meias vão ser esses caras que vão cair para a ponta e você puxa os laterais para o meio, né? Então, como tá na imagem que vocês estão vendo aí, os 2 atacantes continuam ali, né? O Vini e o Estevão continuam centralizados, e aí esses 2 meias que estão fazendo a ponta, que aí pode ser o Bruno Guimarães vai cair numa ponta e o Paquetá vai cair na outra.
né, que seria os dois jogadores que eu tenho aqui. E aí a seleção brasileira atacaria com o Paquetá na ponta, o Guimarães na outra, e o Estevão e o Vini mais centralizados, e o Rafinha novamente sendo esse cara aí que vai flutuar para tentar ser esse elemento surpresa e aparecer na área, beleza? E o jeito que mais me agrada, na verdade, né, e como eu mais imagino que seria interessante para o Ancelotti jogar, já que o Ancelotti está optando por laterais mais defensivos nas suas convocações, né, e, como eu disse, o Militão jogando como lateral direito e o Douglas Santos jogando como lateral esquerdo, não são laterais que tem como principal valência o ataque, são laterais mais defensivos que vão trazer uma segurança defensiva. E desse jeito que eu vou mostrar para vocês agora, é o jeito que me agradaria mais de ver essa movimentação da seleção brasileira na hora de atacar, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês agora na tela também. Os laterais viriam para o meio também, fazendo essa trinca de meia, né? Que ficaria os dois zagueiros e os três jogadores um pouco mais à frente dos zagueiros. E aí a diferença dessa formação seria que o Rafinha cairia para o lado esquerdo na hora de atacar. Ele seria esse cara que cairia para o lado esquerdo. E o Bruno Guimarães ou o Paquetá poderia cair, né? Na verdade, eu vou até alterar isso na hora de fazer o vídeo, na hora de editar aqui, porque na verdade o Rafinha cairia pro lado direito, para ser esse ponta direita, né? O Paquetá cairia para a esquerda e o Bruno Guimarães seria esse cara um pouco mais avançado, que seria esse elemento surpresa, né? E aí ficaria o Casemiro, o Militão e o Douglas Santos um pouco mais atrás, junto com os dois zagueiros. Entendeu? Então o Rafinha, como vocês estão vendo aí na imagem, ele vai cair para a direita, para ser esse ponta direita do lado do Estevão. O Paquetá, que está do lado esquerdo aqui, ele vai cair para a esquerda, ou na verdade também é até indiferente, né? Pode ser o Paquetá caindo para o lado direito e o Rafinha caindo para o lado esquerdo. Eu acho até melhor, na verdade, né? Então o Rafinha caindo pro lado esquerdo para ser esse ponta, como ele joga na seleção brasileira, de fato, no Barcelona, né? O Vini centralizado ao lado do Estevão, e aí o Paquetá caindo pro lado esquerdo, né? Ou como foi na formação primeiro que eu mostrei para vocês, o Paquetá cairia pro lado esquerdo e o Rafinha cairia pro lado direito. E aí, como também o Rafinha já jogou muitos anos, né? Mas pode ir alternando sempre, né? O Vini vai cair pro lado esquerdo, o Paquetá entra, ou o Estevão cai pro lado direito e o Rafinha entra, ou ao contrário, né? Acaba o Rafinha caindo pro lado esquerdo e o Paquetá vai pro lado direito e aí ele troca com o Vini. São alternativas, né? E no final das contas eu quero mostrar pra vocês a seleção ficaria assim, né? Nesta imagem que eu vou mostrar pra vocês agora. Quando tá com a posse de bola, o Brasil jogaria com esses 4 jogadores mais à frente, e aí seria o Vini Júnior e o Estevão, esses dois jogadores ali dentro da área. Os dois jogadores que estão na ponta, como eu falei, o Paquetá e o Rafinha, seria quem eu deixaria nessas pontas, e aí tanto faz se o Rafinha cai pela esquerda ou se o Rafinha cai pela direita. O Rafinha caindo pela esquerda, como ele tá jogando no Barça, então pode ser uma alternativa pro Ancelotti. E aí esse jogador flutuando no meio seria o Bruno Guimarães, que é um cara que tem subido bastante na seleção brasileira e tem entregado bastante, né? Achado passes interessantes. E nessa formação aqui ele até seria um elemento surpresa para entrar na área e fazer gols, como o Bellingham foi aquele elemento surpresa no Real Madrid, né? Eu não tô falando que o Bruno Guimarães é o Bellingham, mas é um cara que tem muita qualidade para fazer isso e para chegar bem na frente. Então eu colocaria ele desse jeito, e aí deixando mais atrás o Douglas Santos, o Militão e o Casemiro, sendo esses 3 meias um pouco mais à frente, e os 2 zagueiros, né? O Marquinhos e o Magalhães, ou o Marquinhos na verdade, como eles estão ali, né? Seria o Marquinhos e o Magalhães mesmo na defesa. Então, eu imaginaria a seleção brasileira desse jeito jogando quando tá no ataque. Porque aí você tem bastante jogadores pressionando lá na frente, um meio interessante para rodar a bola também, né? Para movimentar, e bastante variação entre os atacantes, entre os meias, né? O próprio Paquetá pode cair na meia e o Bruno Guimarães cair numa ponta para ajudar. Então, é confundir a marcação e apostar bastante também na qualidade individual dos jogadores, né? O Vini tem um contra um muito forte, o Estevão tem um contra um muito forte. Então, às vezes seria bom você deixar o Vini cair para a esquerda e o Estevão cair para a direita, para eles usarem um contra um, ou achar eles numa situação de um contra um para usar o drible e achar espaço para a seleção brasileira. Então, essas são as alternativas que eu imaginei para a seleção brasileira, jogando nesse 4-1-2-1-2 da seleção brasileira, beleza? Então, eu vi o Real Madrid jogar nessa temporada, né? Eu não sou torcedor do Real Madrid nem nada, mas acompanhei a Champions tudo, acompanhei bastante jogos do Real Madrid. E quando o Ancelotti chegou na seleção brasileira, assim que ele chegou, eu já imaginei que seria muito legal ver ele replicando isso
na seleção brasileira. Porque tem, né, os principais jogadores daquele time, que é o Vini e o Rodrigo. Não vai ter o Rodrigo na Copa, mas o Estevão ou o João Pedro poderiam fazer muito bem essa função. Né? E o que eu falei também, se o João Pedro for esse cara do ataque no lugar do Estevão, ele pode cair pro meio, que ele fez essa função no Brighton, já fez essa função no Chelsea. Ele pode cair no meio, aí você coloca o Rafinha e o Vini mais centralizados ali no ataque, né? Então tem muita alternativa e tem muita variação. Então seria muito legal de verdade ver o Ancelotti replicando isso na seleção brasileira, porque eu acho que tem muito potencial. Mas por enquanto, até aqui, o Ancelotti vem usando aí, né, o seu famoso 4-2-4, que é uma formação que eu não gosto. Ela não me traz segurança nenhuma, e eu não acho que seria uma formação que daria muito certo contra as seleções, por exemplo, França, Alemanha, Espanha. Então, nessa formação que eu passei para vocês, é bom que o Brasil teria mais jogadores no meio campo, conseguiria rodar mais a bola e exploraria bem o contra-ataque. Eu acho que contra as seleções assim, França, Espanha, Alemanha até, podemos dizer assim, Portugal, o Brasil pode apostar no contra-ataque, jogar não recuar e se retrancar totalmente, mas dar a bola um pouco mais para o adversário e apostar nos contra-ataques. E quando tiver a posse de bola, trazer um pouco mais para os seus defensores, para trazer um pouco mais o time adversário para o seu campo, e aí sim explorar os espaços, né, que você pode achar. Então, eu pensaria na seleção brasileira jogando desse jeito, num 4-1-2-1-2, que eu mostrei aqui pra vocês, né? Então, é isso, beleza, galera? É isso que eu imagino da seleção brasileira. Novamente, falando aqui o time titular que eu imagino, né? Eu imagino a seleção brasileira jogando com Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel e Douglas Santos, Casemiro, Guimarães e Paquetá, Rafinha, Estevão e Vini Júnior na frente. E aí, com as variações que eu passei pra vocês até aqui, fechou? É isso. Se você gostou do vídeo até aqui, por favor, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comenta aqui no vídeo o que você achou, se você gostou desse estilo de vídeo, com as imagens passando aqui pra vocês, se ficou muito confuso, se não ficou. Eu quero ter um feedback de vocês pra saber o que eu melhoro, o que eu não melhoro pros próximos vídeos, tá bom? O que eu mantenho, o que eu melhoro, o que eu preciso mudar. Mas se vocês gostaram dessa nova dinâmica de ficar mostrando as formações aqui pra vocês, com os desenhos, nesse estilo também de desenho, né, com essa pranchetinha aí da Veste 14, beleza? Então, muito obrigado de fato pra você que ficou até aqui. Curte esse vídeo, compartilha e até a próxima. Valeu!